Amados irmãos, irmãs, queridos e queridas de Deus, nós estamos celebrando hoje, apesar de muita gente não conhecer e não saber, o copadroeiro do nosso país, do Brasil, São Pedro de Alcântara. Foi padroeiro único do nosso país até o dia da proclamação solene da Igreja de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E ficou como coadjuvante, copadroeiro, participando assim da graça, da bênção que o Senhor reservou para o nosso país. São Pedro de Alcântara era marcado sobretudo pelas direções espirituais e pelas confissões. Um homem especificamente espiritual, que acorriam pessoas de todos os lugares, inclusive até mesmo chegou a ser diretor espiritual e confessor de vários santos, e até de papas e bispos, padres e freiras, de pessoas que a igreja reconheceu a graça. E é claro que o diretor espiritual ajuda muito o confessor, ajuda muito aqueles que encontram santidade ao fazê-lo. Esta liturgia de hoje, apesar de não tocar em si, em São Pedro de Alcântara, nos faz pensar na graça. E o autor aos Efésios começa sempre dizendo: se ao menos soubesse da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a seu respeito, como por revelação tive conhecimento do mistério, tal como esbocei rapidamente. Este mistério Deus o fez conhecer homens das gerações passadas, mas acaba de revelar agora, pelo Espírito, aos santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo torna todos os homens iguais. O Evangelho de Jesus Cristo não faz distinção de pessoas, não faz distinção de espiritualidades, não faz distinção de teologias, de filosofias. O Evangelho de Jesus Cristo não faz distinção de forma nenhuma, mas o que o Evangelho de Jesus Cristo quer? Que todas as pessoas entrem num processo de santificação, entrem em um processo de mudança, de vida nova, vivendo assim em unidade com graça e a Igreja, vivendo assim em proximidade com os mistérios salvíficos, com os mistérios salvadores. Não importa, meu irmão, minha irmã, o que você fez no seu passado. Não importa os seus piores pecados e os seus piores erros. Não importa por onde você andou e o que você fez. Não importa se você, ao longo de sua vida, fez coisas terríveis. Na multiforme graça do amor de Deus, no Evangelho pregado, importa hoje um desejo de conversão. Importa hoje um desejo de mudança. Importa hoje um desejo de viver a vontade de Deus. É claro que teremos que colher aquilo que plantamos, isso é óbvio. E é claro que haverá algum sofrimento e alguma dificuldade, também é óbvio. Mas à medida que nós nos arrependemos, à medida que nos confessamos, e em falar em confissão, se mais alguém quiser ainda confessar, tem alguns ali esperando, mas pode confessar também com o Padre Raul. À medida em que nós nos confessamos, e à medida em que vamos vivendo a Eucaristia de cada dia, à medida em que vamos vivendo a experiência do amor de Deus, abrindo o nosso coração a esse mistério salvador, é também a medida em que vamos experimentando a totalidade do amor e da graça de Deus. Deus ama o homem profundamente e quer que este homem beba desse manancial de graça, quer que esse homem participe da salvação. Mas é preciso que este mesmo homem queira. E para que ele queira, a primeira coisa que ele tem que pensar
é que não sabemos o dia da vinda do Senhor. Virá como ladrão no dia de surpresa. E é por isso que temos que ser santos hoje. E é por isso que temos que ser pessoas melhores hoje. E é por isso que temos que superar os nossos pecados, superar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas quedas, as nossas infidelidades. É por isso que temos que ser pessoas melhores, para que no momento em que o Senhor chegar, Ele nos encontre em paz, Ele nos encontre em coerência, fazendo o que é correto, e sejamos merecedores, sejamos dignos do céu. Não deixe para amanhã o seu processo de conversão. Não deixe para a semana que vem ou para depois o seu processo de mudança, de vida nova. Nós precisamos hoje nos esforçarmos para viver melhor, para viver a vontade de Deus, o projeto de Deus. Nós precisamos hoje nos esforçarmos para sermos pessoas melhores, para vivermos de maneira mais profunda aquilo que o Senhor nos confiou com fidelidade. Sermos fiéis ao projeto de Deus, sermos fiéis à vontade de Deus, sermos fiéis aos desejos e desígnios do Senhor. Todos nós somos convidados hoje por essa Eucaristia a vivermos a fidelidade pela oração, a vivermos a fidelidade pelo amor, a vivermos a fidelidade pela misericórdia, mas a plantarmos a fidelidade ao coração. E o Senhor prometeu já no Antigo Testamento: terei misericórdia até a 1000ª geração daqueles que me são fiéis, daqueles que vivem a minha vontade, daqueles que vivem de fato aquilo que é o meu desejo. Então, irmãos, pelo Evangelho de Cristo, passemos da infidelidade à fidelidade. Passemos por um processo de metanoia, de conversão, de mudança. Passemos a viver de fato a vontade de Deus como devemos, a construir a vontade de Deus como devemos. Estamos aqui, irmãos, e devemos viver a presença de Deus. Devemos estar na presença de Deus e fazer com que toda a nossa família também penetre esta presença mística do Senhor e faça um novo acontecer em toda a nossa casa. Eu não sei o que você está vivendo e nem sei o que você está sentindo, mas eu sei que seja o que for, o Deus da misericórdia deseja te alcançar nessa noite para transformar qualquer situação, para fazer com que na sua família exista de fato o Espírito da liberdade, o Espírito de Cristo. Se na sua família há alguém ainda aprisionado, alguém preso, alguém que não é feliz, alguém que está vivendo um monte de confusão, nós queremos hoje orar pelas nossas famílias. Queremos pedir de fato a libertação de nossa casa. Queremos pedir que o Senhor liberte do purgatório os nossos antepassados, que Ele transforme a vida daqueles que estão vivendo e que dê a graça a todos nós de vivermos com coerência a vontade do Senhor. Não importa se sabemos ou não que estamos errando, se sabemos muitas chicotadas, se não sabemos poucas chicotadas. O que importa é de fato buscar acertar, buscar viver no caminho de Deus, buscar andar nos passos do Senhor, seguir os passos do Senhor, não deixar o coração se entristecer, não deixar o coração se apegar, não deixar o coração se esvair, mas ao mesmo tempo permitir que o nosso coração possa brotar vida e vida em plenitude, em abundância. Hoje, irmãos e irmãs, somos convidados pelo Senhor a vivermos em Cristo, por Cristo e em Cristo. Com Cristo, por Cristo e em Cristo, melhor dizendo. Viver de fato o mistério salvador, na presença e no amor de Deus. Eu quero convidar você nesse momento a entrarmos em espírito de oração ainda mais profundo, para rezarmos por nossas famílias, e a pegar a sua árvore genealógica agora, para que a gente reze, pedindo que o Deus de amor e de bondade, que Deus de misericórdia e santidade, faça nova todas as coisas.